Nesse trabalho, iremos embarcar historicamente e geograficamente na Guerra das Coreias. Iremos discutir temas como: o que foi a Guerra das Coreias? Quais são as consequências trazidas por esses conflitos? E como estão as relações atuais entre as Coreias? A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Ao longo dos seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e contou com a participação de tropas norte e sul-coreanas, chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. A partir da divisão da Península Coreana, dois governos foram desenvolvidos em cada parte. Ao norte, estabeleceu-se o governo comunista de Kim Il-sung e ao sul estabeleceu o governo capitalista por Syngman Rhee. As ocupações soviéticas e americanas na península foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. Amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar. Por isso, para poder unificar toda a península sob a sua liderança, buscaram o apoio da URSS para organizar a invasão da Coreia do Sul. Stalin, líder da União Soviética, a princípio não apoiava a ideia de uma invasão da Coreia do Sul, pois não queria um conflito aberto com os Estados Unidos. Tanto a ocorrência da Revolução Chinesa e a ameaça de que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia que a própria URSS fez com que os soviéticos mudassem de ideia. Mesmo assim, o apoio soviético para a Coreia do Norte foi mais em questão logísticas e de suprimentos do que propriamente militar. Os chineses, por abre aspas, livre e espontânea pressão, fecha aspas, soviética, forneceram milhares de soldados do exército que, apesar de chineses, eram eticamente descendentes de coreanos e engrossaram as linhas do exército norte-coreano. Porém, em 27 de junho de 1950, a ONU condenou a invasão e aprovou que uma coalização estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. A partir da invasão da Coreia do Sul, a guerra pode ser dividida em três fases distintas. A primeira fase aconteceu entre junho e setembro de 1950. As forças norte-coreanas beneficiaram-se de seu maior poderio militar e quase conquistaram a península, isolando as tropas sul-coreanas ao perímetro de Pusan. A segunda fase foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas com a entrada em massa do exército americano no conflito. Essa fase estendeu-se de setembro a outubro de 1950. Iniciou-se com a importante ação dos americanos na defesa do perímetro Pulsan. As tropas americanas também foram importantes para a reconquista do território dos sul-coreanos, sobretudo a partir do desembarque de tropas em Incheon. O uso das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-coreano gerou uma resposta da China, que temia que as tropas americanas invadissem o seu território. A entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito. Essa fase estabeleceu-se em 1953 e foi caracterizada pelo equilíbrio das forças. A duração dessa fase, o grande desgaste causado pela guerra e as poucas movimentações no campo de batalha resultaram na negociação de uma trégua em Panmunjom, que foi assinada oficialmente em 27 de julho de 1953. A trégua, apesar de ter sido negociada como algo temporário, colocou fim ao conflito.
A Guerra da Coreia se arrastou por 3 longos anos. O resultado é um saldo de inúmeras mortes para os dois lados. O conflito foi um dos mais tensos e sangrentos da Guerra Fria. Atualmente, a Coreia do Sul se destaca por ser uma das potências mais prósperas e desenvolvidas do continente asiático. A sua reconstrução após a guerra contou com o auxílio dos Estados Unidos. O governo da Coreia do Norte continua pautado na ideologia comunista e o país chama atenção pelos avanços na área educacional e da saúde. Mas, em contrapartida, continua fazendo da censura e da opressão uma das principais características do seu regime político. O líder Kim Jong-un constantemente ameaça pôr um fim ao pacto de não agressão entre os dois países, o que, aliado ao seu programa nuclear, gera desconfiança entre as outras nações, principalmente dos Estados Unidos. Isso obrigou a ONU a impor uma série de restrições ao seu governo, especialmente de ordem financeira. As relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são as relações diplomáticas estabelecidas entre a República Democrática Popular da Coreia e a República da Coreia. Essas relações elas são bastante conturbadas e diversos incidentes graves já ocorreram entre ambos os países. Elas vivem em estado de tensão desde a Guerra da Coreia, que ocorreu em meio ao contexto da Guerra Fria. Então, atualmente, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, elas reclamam sua soberania sobre toda a Península Coreana e suas ilhas periféricas. Então, por trás das suas hostilidades que se representaram durante a guerra, como já vimos, elas firmaram um armistício, mas nunca chegaram a assinar um verdadeiro acordo de paz. Então, em 4 de outubro de 2007, os líderes das duas repúblicas firmaram um acordo de 8 pontos sobre as questões de paz permanente, que baseavam-se em conversas de alto nível, cooperação econômica, renovação dos serviços aéreos, ferroviários e carreteiros e a formação de uma única delegação olímpica. Apesar da política solidária e dos esforços de reconciliação, o progresso foi complicado pelas provas de mísseis na Coreia do Norte, fazendo com que fossem rompidos os acordos anteriores. Além disso, a Coreia do Norte ameaçou a Coreia do Sul e os Estados Unidos para não interferirem no processo de lançamento de um satélite que haviam planejado. Então, depois de vários conflitos, mal-entendidos e até mesmo um naufrágio de um navio sul-coreano em 2010, o clima entre as duas nações voltou a ser tenso. Por isso, por meio da intervenção de outros países e organismos internacionais, ambas as Coreias elas se dizem prontas para uma guerra. Recentemente, porém, elas retomaram um diálogo diplomático, e dentre essas conversas, houve a discussão da ida de uma comitiva norte-coreana aos Jogos Olímpicos de Inverno que foram realizados na Coreia do Sul. Resumindo tudo isso, em 2010 as Coreias do Norte e do Sul se encontravam tecnicamente em guerra, e ainda hoje, como nós podemos ver na imagem ao lado, elas compartilham a fronteira mais fortificada do mundo. Pelo que podemos ver, durante a Guerra Fria, as duas nações da Coreia entraram em conflito que dura até hoje, mesmo que indiretamente. Nesse momento, qualquer movimento errado pode desencadear uma outra guerra, causando mais mortes por causa de conflitos políticos.